Olá, sou Arthur Reis, estamos aqui no Blink Talk. No tema de hoje é Você não cresce sozinho, a conexão do networking. Estamos aqui com o Davidson Muller, é um grande empreendedor, criador do 027 Podcast. Fala pra gente como que foi esse início, conta um pouco da sua história pra gente. Ei, gente, pessoal de casa, muito boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês estão assistindo isso. Bom, para mim, primeiramente, agradeço o convite. É um trabalho que eu já admiro, mesmo no começo de vocês aqui, mas já é um trabalho que eu tô acompanhando de perto. Obrigado pelo convite, vocês são incríveis, conta comigo no mínimo para sempre, eu costumo dizer isso com todo mundo que é parceiro. Bom, nosso começo já tem um tempinho, né? Mas, bom, vou resumir para vocês. O 027 é o primeiro podcast independente do Estado do Espírito Santo. Nós nascemos sem vínculo nenhum a nada nem ninguém. Por isso que a gente é independente. A gente não está vinculado a uma empresa, nem a uma organização pública, nem uma rede de televisão e rádio. Não, nós nascemos por livre e espontânea vontade de fazer o negócio acontecer. Foi isso. E vamos fazer 4 anos esse ano. Nós nascemos em 2021, 027. E é isso, com muita força e determinação, levando pessoas para contar histórias reais, experiências verdadeiras e a gente aprender com essas histórias na mesa. Cara, que bacana. A gente sabe que o fundador, a pessoa que funda uma coisa, rapaz, ele tem que ser uma estratégia fora da caixa. Como que foi essa fundação, esse primeiro passo? Cara, não existe isso aqui no Espírito Santo, eu vou começar. Como que fundou essa ideia? Como que começou esse sonho? Então, nós somos o primeiro podcast independente. Já existiam podcasts no estado. Sim. Mas podcasts que estavam vinculados a uma emissora de TV, a Rede Gazeta, TV Vitória. Já existiam podcasts vinculados a empresas. Então, tem grandes empresas no estado do Espírito Santo que já faziam podcasts vinculados a ela, assim como a Blink Talk, que está vinculada à empresa, né? Já existiam esses podcasts, né? Então o objetivo era fazer uma coisa do zero, mas com base em coisas que já existiam. Eu não inventei o podcast já existia. Eu falo sempre esse lado de você sozinho começar a fazer algo sem a ajuda de terceiros, vamos dizer assim. Eu falei, cara, vamos começar. Então, não, eu não estava sozinho. Já começo dizendo que éramos em 3. Vou te contar a história desde o começo, então. Estávamos em 3, éramos 3 amigos e a gente decidiu promover eventos de conexões. As pessoas se conhecerem, se conectarem, gerar networking a partir daqueles eventos. E estávamos em 3 pessoas com um projeto, com uma ideia. Não sabia se ia dar certo. Fomos atrás de parceiros para promover esses encontros, para ajudar a pagar a conta, né? Que não é barato promover, independente do tamanho do evento, a gente sabe que gasta dinheiro. A gente viu que não estava dando certo. Aí esse primeiro amigo nosso abriu mão do projeto e falou, olha, eu já tenho uma área de atuação, ele é fisioterapeuta, já trabalhava para uma clínica, prestava serviço, não me lembro ao certo, e ele falou, eu vou abrir mão desse projeto porque eu quero um negócio mais certo, sabe? A gente está tentando, batendo cabeça e não está conseguindo. Tá bom, ele abriu mão. E aí eu e o outro amigo falou, não, se a gente não está conseguindo, vamos desenhar uma nova estratégia. Foi quando a gente teve a ideia do podcast. Então a ideia não partiu de mim sozinho. Não, já até estávamos em 2. Sozinho ninguém faz nada. É justamente impossível. De pessoas. O tempo inteiro. E aí estávamos em 2 quando a gente começou o podcast, né? E aí o podcast, como todo negócio, nada dá resultado da noite pro dia. Tô certo? Você de casa que está me assistindo agora, é isso? Não, né? Exatamente. O resultado não acontece de hoje para amanhã. E esse outro amigo meu, ele disse assim, o tempo foi passando e ele, eu sou casado, eu tenho filha,
eu preciso de botar o sustento em minha casa, e eu, Davidson, eu já tinha outras fontes de renda, outras formas. Eu sempre fui aquele cara maluco de fazer N coisas ao mesmo tempo, né? Eu fazia faculdade de administração e eu vendia coisas dentro da sala de aula da faculdade. É isso. Então, eu já tinha outras fontes de renda, mesmo que menores, mas eu tinha. E ele abriu mão porque o podcast não era rentável, não estava entrando dinheiro. Foi quando ele saiu, isso há 2 anos atrás. Aproximadamente, o 027 tinha 1 ano e pouquinho quando ele abriu mão do projeto. Então, eu não comecei sozinho, eu tinha pessoas comigo. Só que quando ele abriu mão, meu segundo amigo abriu mão e eu fiquei sozinho de fato, eu já tinha pessoas trabalhando com a gente, então eu já não estava sozinho em questão de estrutura organizacional. E eu já tinha uma vontade muito grande de continuar, sabe? Eu cheguei a ficar baqueado, sentido naquele primeiro momento, mas se tem uma pessoa que eu devo agradecer hoje, primeiramente a Deus, é claro, é minha esposa. Porque ela não me deixou parar. Ela disse assim pra mim: você quer? Quero. Então você consegue. Só continua. E cara, foi assim, uma pausa a gente deu na época, paramos mesmo de gravar um tempo e voltamos com muita força, e o negócio aconteceu depois desse retorno, sabe? Quando eu falei, não, vou fazer. Aí voltei e coisa de 2 ou 3 meses, né, que a gente deu uma pausa, eu não esfriei as redes sociais, a gente só parou de gravar e voltamos a gravar, e o 027 foi alavancado, né? Show. Foi depois de tudo isso. Legal. Você que está atrás da tela, tá vendo esse depoimento aqui do Davidson. Cara, se você tá pensando em desistir, se você tá pensando em abandonar a tua causa, cara, não desiste. Cara, vai pra cima. Porque os momentos difíceis vêm para todos. Se você tá vendo isso, não desiste. É a nossa palavra para você. Porque o momento difícil da vida do empreendedor, rapaz, todo mundo vai passar por isso. Mas, Davidson, conta pra gente. Tem muita gente que fala que o podcast é somente ligar a câmera, bota pra filmar e tá tudo certo. Conta pra gente um pouco do bastidores. Não é somente esse 1000 flores, essa coisa assim, ligou a câmera, vamos gravar e tá tudo certo. Não, então por trás tem aquela escalagem. Cara, como você, depois que você voltou desses 3 meses, como que foi esses primeiros passos depois da sua volta ali, depois que você alavancou junto com a tua esposa? A gente tem outros projetos, né? Sim. Que fortalecem um ao outro. Então, todos os projetos nasceram pós-mesa do podcast, porque as conexões que a gente fez na mesa foram abrindo oportunidades e possibilidades. Então, a gente levantou um evento chamado A Virada Workshop. Pra você ter ideia, a primeira edição da Virada, a gente divulgou a R$37. Eu não esqueço, porque foi um momento muito importante, né? Que era a primeira edição da Virada Workshop que a gente fez. Foi R$37, a gente divulgou esse valor de ingresso. Sabe quanto que eu vendi de ingresso? Eu tinha 1 ano de podcast, mais ou menos. 1 ano e 10... Não tinha 1 ano não. Tinha menos de 1 ano o podcast. Eu não vendi nenhum ingresso. A gente divulgou a R$37 o ingresso e a gente não vendeu nenhum ingresso. Se fosse uma pessoa comum, eu ia falar, desiste, né? Vamos tentar outra coisa. Esse negócio não deu certo. Isso aí não tá funcionando. Vamos tentar outra coisa. Eu não fiz isso. Peguei o meu telefone, eu já conhecia muita gente, já tinha quase, meses de podcast, quase 1 ano. Não me lembro agora ao certo, né? Mas eu já tinha um tempo de podcast. Então eu já tinha conhecimento com muitos contatos. Peguei o meu telefone e falei, ei fulano, sabe o meu evento que é dia tal? Então, eu tô te dando o ingresso. Vamos lá, só para me prestigiar? Você não vai pagar nada, nem R$1, eu só quero você lá. Só que eu fiz isso com muita gente. Eu fiz isso com muita gente. Tinha na primeira edição da Virada 70 pessoas aproximadamente. Uau. Não vendi nenhum ingresso, mas tinha o público para assistir. Bacana. Aí a gente fez fotos e vídeos, tudo muito amador. Se você pegar as primeiras edições, está lá no Instagram, A Virada Workshop. Só procurar lá que você vai ver o início de tudo desses eventos. E aí a gente foi registrando de forma amadora mesmo vídeos e fotos dessas edições. E o evento foi crescendo. Nós já fizemos 7 edições da Virada. A última edição, para você ter ideia, foi na Estácio, em Jardim Camburi.
um público de quase 200 pessoas, mais de 70% pagante, com ingresso que variava de 97 a 157. Acho que era isso. 7, eu não sei. É o Pedro da Rocket Vitória que me ajuda nessa parte. Ele fala que o 7 vende. Então a gente manteve o padrão do 7. Então a gente está falando de um ingresso que a gente anunciou a R$37 e não vendeu, para uma cadeira de 157, um salto de mais de 100%, mais de 200%, não sei agora ao certo. A diferença, vendidos. Uau. Então, isso tudo, assim, o primeiro evento paguei do meu bolso, é óbvio, não tinha ingresso, não tinha patrocínio, não tinha nada, então paguei do meu bolso. A última edição a gente tinha 12, 13 patrocinadores, vários parceiros comerciais que ajudaram de forma, sem dinheiro, mas ajudando a organizar o evento, e o público pagante. Então, hoje as pessoas querem estar na virada. As pessoas falam, Davis, como é que faz para eu palestrar? Como é que faz para assistir essa palestra? Então, o evento já tem uma autoridade, uma notoriedade capixaba, né? A mesma coisa aconteceu com o café. O Café de Nicho, se você pegar as primeiras postagens lá, foi igualzinho. Eu vendi 2 ingressos na primeira edição. Como que foi? Primeiro começou com esse projeto, aí depois foi para o Café de Nicho. Olha só. A virada já existia. Ah, sim. E aí, dentro do evento da virada, que é um evento de palestra, a gente tem um momento de coffee break, que é uma pausa para o café, para comer, né? Que antes era no meio das palestras. No meio das palestras, a gente parava as palestras para poder fazer um momento de café. Nesse momento, as pessoas queriam se conectar com quem estava dentro do evento assistindo aquela palestra. Eu olhei e falei, gente, eu não consigo nem botar esse povo de volta no auditório. Mas a dificuldade de botar o povo pra dentro de novo. Gente, vamos entrar, outra palestra vai começar. E o pessoal não queria, network. Eu falei, quer saber? A gente vai fazer um evento só disso. Só de coffee break e network. Acho que é isso que o povo quer. E assim, o café me dá mais liberdade, porque é um evento menor, é um evento mais intimista, por causa das dinâmicas, das coisas que eu faço. Então eu faço um giro, eu já fiz o café em Vitória, em Vila Velha, em Serra, em Cariacica, em Viana, em Aracruz. Eu já fiz em várias cidades aqui do estado, porque é um evento menor, então eu consigo fazer um giro. Já a virada não, é um evento muito mais trabalhoso, uma estrutura muito maior. E, enfim, aí é um evento mais local mesmo, eu faço em Vitória. Bacana. Mas é um evento... Os dois têm benefícios, né? Um é muito voltado ao conhecimento, para as pessoas que querem aprender, que é a virada. E o café não, é um evento voltado... Não tem palestra no café. Você chega e você não ouve ninguém ensinando nada. 100% network. 100% network. Bacana. E é um evento que tem um resultado extraordinário em questão de conexão. Show. E esse tema dessa palestra de hoje, desse podcast, é o network. Conta pra gente o poder do network. Onde o network te levou? Meu Deus, o network mudou minha vida. Tá, acho que não, a gente mexeu na bio recentemente do meu Instagram. A gente está mudando um posicionamento tanto físico quanto digital, porque a gente tem estratégias para 2026. Nem sei se eu posso compartilhar isso aqui. Uau! Primeira mão, gente. Ai, meu Deus, não sei se eu tô... Lá na minha bio a gente já fez algumas movimentações, mas antes estava assim: networking vale mais do que dinheiro. É uma frase que eu uso em todos os meus eventos, em todos os momentos que eu tenho de fala, em lugares, eu sempre uso. É só a palavra-chave. Quando você escrever o livro, vai ter aquela sua frase. Isso. Então, não é minha essa frase. Eu não sei quem criou essa frase. Mas eu gostei do que foi falado e copiei. Hoje, aqui no Espírito Santo, muita gente pensa que é minha. Inclusive, eu fui num evento que a pessoa que estava na frente do evento, ela falou: vou falar uma frase do Davidson, do 027, networking vale mais que dinheiro. Gente, essa frase não é minha, não sei nem se é patenteada, registrada. Eu só falo porque eu acho bonito. E aqui no Espírito Santo, não sei se as pessoas acabaram me colocando como referência com essa frase, mas não é uma frase que eu criei. Eu adaptei a minha realidade. Nossa, isso. Transformou na frase sua, né? Que você usa como palavra. E o network é importantíssimo, meu irmão. Se você quer conectar com pessoas, acesse o link aqui embaixo, vai direto para a bio do Davidson, lá vai ter todas essas palestras, vai ter o café. Meu irmão, se você nos assiste, eu quero te encontrar lá no café.
Vai ser importantíssimo. E fala pra gente quando vai ser o café também. O café de nicho vai ser no dia 25 de junho, às 19 horas, na Casa de Pedra Slim. É a primeira casa de festas de Vila Velha, Casa de Pedra Slim, no Jockey de Taparica, em Vila Velha. Bacana. E fala pra gente. Aí você começou, teve o podcast te levou a fazer essas palestras, que te levou ao café. Isso. E como depois que começou crescer, você olhou para trás em uma certa etapa e falou, caraca, eu consegui chegar até aqui. Então, meu Deus, eu não me enxergo ainda, por mais que hoje eu sei que a gente tem uma história no podcast, as pessoas da área da comunicação me respeitam dentro da área do podcast e eu entendo isso. Mas eu ainda não me considero um cara gigante, sabe? Aquele cara, nossa, eu sou grandão. Não me considero. Eu sei que a gente já tem uma história com podcast. Como eu falei, as pessoas que são da área do podcast me respeitam dentro da área da comunicação. Agora que a gente faz cobertura de evento com 027 Apresenta, já tem 1 ano e meio, né? Acho que um pouco mais do que isso. Que a gente faz cobertura de evento, matéria de televisão, essas coisas. A gente também, então, está muito presente em eventos, mas mesmo estando em eventos, ontem, por exemplo, que a gente cobriu um evento, as pessoas... Ei, Dave, você no negócio do podcast... Tal. Mesmo a gente cobrindo eventos com matéria televisiva, as pessoas me lembram como podcast. Então, ficou muito marcado isso, como 027 Podcast. A gente mantém essa ferramenta que é muito forte. É porque eu falo assim, porque é uma coisa que marca as pessoas, né? A gente fala assim, quem você... eu lembro ele do 027. Isso. Você vai aparecer amanhã na televisão, quem é aquele ali? O Davidson do 027. Então isso fica marcado a nossa história. Marcas que aconteceram no ciclo da nossa história. Sim. E me fala uma marca que aconteceu na sua história que você lembra até hoje. Fala, cara, fala um pouco da sua história, você vai lembrar, recorrer a esse fato. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Do que se serve. Que marcou a sua história no podcast? Bom, acho que o que me fortalece em continuar o podcast é o fato de conectar. O network, como eu falei, ele é transformador. Eu não tinha o resultado que eu tenho, eu não alcançava as pessoas que eu alcancei, eu não tinha acesso a lugares que hoje eu tenho, a pessoas que hoje eu tenho, a ideias que hoje eu tenho. Tudo isso foi proporcionado através das conexões que a gente construiu no decorrer desse período. Então, o network ele é fundamental na vida de todo mundo. Eu costumo dizer que quem sabe o valor do network investe pesado nisso, mas investe mesmo, muito. Tem gente que acha caro pagar 100 e poucos reais para ir em um evento de conexão. Cara, hoje, entendendo o valor que eu entendo de network em conexão, eu pagaria absurdos na época lá atrás. Porque eu sei que isso me dá acessos a pessoas, a lugares, sabe? Então, hoje a gente consegue promover um montão de coisas. No meu aniversário, que foi mês passado, a gente tinha 4 programas de televisão dentro do meu aniversário. Uau. Aí você pensa, cara, como que eu consigo isso? É conexão. É conhecer pessoa, é networking. Como que foi assim, essa virada de chave, sabe? Todo meio empreendedor tem aquela virada de chave que você fala, caraca, é isso. Eu vou por esse caminho, eu vou conseguir. Então, eu sou administrador por formação. Eu sou especialista em gestão empresarial. Não entendia nada de comunicação. Na verdade, eu ainda aprendo, né? Na comunicação eu estou aprendendo muita coisa. E eu fui fazendo, cara. Foi acontecendo, sabe? Eu não fui desenhando o 027, o evento. Não, as coisas foram acontecendo. Tanto que o Café de Nicho, o nome já diz, né? É sugestivo. É um café de nicho. A minha ideia era fazer para um nicho específico. Cada edição seria um nicho específico. Por isso que o nome é Café de Nicho. Né? As pessoas me perguntam, por que café de nicho? Né? E era por isso. O objetivo era fazer por nicho. Só que eu não consegui. As pessoas querem estar no outro. Então, por exemplo, digamos, o próximo eu vou fazer um evento voltado apenas para a galera que trabalha com festas e eventos. Aí uma pessoa que tem uma loja de roupa fala, David, eu quero também. Aí eu vou falar não para essa pessoa? Realmente. Aí eu não consegui restringir por nicho, pelo menos por enquanto.
Eu não consigo dizer não, gente, eu vou lá e faço. Aí pronto, aí as pessoas vão lá e participam. Então, hoje o café de nicho virou café de vários nichos. Não, isso é importantíssimo. Então, até uma palavra que você falou, eu vou lá e faço. O empreendedor tem essa pegada, tem que fazer, olha Total. lá e faz. Não pensa, meu irmão, faz, planeja e faça. Não fica pensando, imagine você ficava pensando, falar, cara, quando der certo, quando encaixar aqui, eu faço. Meu irmão, faz. Quem pensa muito nem faz. Exatamente, quem pensa muito não faz. Então, vai fazendo por etapa e vai alcançando o caminho desejado para você. E as pessoas vão abrindo novas... Cara, o quanto de gente que já me chamou para desenvolver projetos de outra coisa que não tem nada a ver com podcast, com comunicação. Tanto de gente que já me chamou para ser parte, sociedade da empresa, de uma área que não tem nada a ver comigo. Enfim, e as oportunidades vão aparecendo, as coisas vão acontecendo e você vai vendo o que pode errar também, né? Mas você vai vendo o que é melhor para você. Não, isso aqui vai ser importante fazer. Não, isso aqui eu vou dar uma segurada. Não, isso aqui não é legal para mim. Então você vai desenhando tudo. Mas assim, hoje, assim, eu não tô sozinho mais, eu tenho uma equipe. Como eu falei, a gente está redesenhando a nossa apresentação social, tanto no digital quanto no físico. Então hoje a gente tem até uma pessoa que cuida da minha imagem pessoal. Uau. A roupa que eu vou vestir, como eu vou me apresentar. Então, tudo isso é uma construção. No passado, há 4 anos atrás, a gente não tinha nada disso. A gente ia do que ia batendo com a cabeça. Eu, nos primeiros episódios, usava uma roupa comum. Depois a gente achou melhor usar um uniforme do 027. A gente mandou fazer camisa. Show. E depois a gente foi redesenhando isso. Não, vou me apresentar mais informal, para não ficar um negócio tão sério. Aí depois a gente foi redesenhando isso de novo. Enfim, as coisas vão acontecendo e você vai seguindo. Nunca continua da forma que começou. As coisas vão mudar. Em qualquer lugar, inclusive aqui. É isso aí, tem um fluxo, né? Você vai seguindo, vai amadurecendo, vai mudando o estilo e cada dia mais se alcançando, como aqui, como na empresa de vocês, você que está assistindo aí atrás da tela, a empresa sua vai redesenhando e a cada momento vai se tornando uma empresa melhor, mais madura. A gente fala que é uma empresa estruturada, uma empresa madura. Isso. Que bate-se baixo, alto-se baixo, você vai se tornando uma pessoa melhor. Mas fala pra gente, aí teve a virada de chave, aconteceu o café. Após o café, como que foi a pegada do network? Qual foi o network que mudou a sua vida? Cara, eu vou falar uma coisa que eu carrego no coração, de verdade. Todo mundo é importante. Eu não me desfaço de ninguém. Seja poder aquisitivo, influência social ou qualquer coisa do tipo. Você não tem ideia de como aquela pessoa pode contribuir no seu negócio, na sua vida, na tua casa, na tua família. Você não tem ideia. Então, todo mundo é importante de forma igualitária. Claro que existem pessoas que têm algumas mordomias dentro do 027, por se tratar de uma pessoa que talvez é muito influente na sociedade, né? Enfim, existem umas regalias, mas em diferenciação, existe uma pessoa que mudou a minha história, uma pessoa específica, eu não posso fazer isso, porque seria injusto com o restante, né? Com quem me ajudou de outras formas, né? Então, todo mundo é importante. E eu não falo isso da boca para fora, é de coração. Quem me conhece de verdade sabe disso, o quanto eu valorizo as pessoas que estão perto. E valorizo de verdade, assim, a ponto de abrir mão de algo meu para mim, para poder favorecer aquela pessoa, sabendo que isso é um benefício para mim também. Abrir mão de algo meu para beneficiar aquela pessoa, eu sei que é um benefício para mim. Sabe o que é dormir em paz? Você deitar a cabeça no travesseiro e saber que você está em paz com você, com Deus e com as pessoas da Terra? É isso. Que bênção. A gente sabe que tem as lutas que tiveram, as lutas que aconteceram, mas a gente sabe que network é essencial para o crescimento. Você aí tá na dúvida do network, a gente chegou até aqui, tá na dúvida, meu irmão? Tira essa dúvida que o network muda histórias. A gente fala do network te dá acesso a lugares que você não teve. Eu falo assim, qual o poder de você acessar alguns lugares que você nunca acessou? É o network.
Networking te leva a lugares que você... Caraca, eu estou aqui. Eu fico assim, muitas vezes eu vou num lugar... Caraca, eu posso estar aqui mesmo? Isso aqui, eu posso acessar esse lugar? E como foi para mim, eu creio que foi para você. Me fala alguns lugares inusitados que o network te levou. Cara, na verdade, assim, muitos eventos que eu parava e pensava, gente, é real isso aqui. Eu tô aqui, eu tô conversando com fulano. Por exemplo, hoje é amigão mesmo meu, que é o Wesley Sattler, referência da comunicação capixaba. Amigo meu, eu tô em todos os eventos dele, e ele vai em quase todos os meus eventos. Eu falei, nossa, a gente é amigo agora, sabe que é amigo? Eu ligar, ele me atender e a gente conversar e tomar um café junto. E era um cara que, poxa, ele já ficou anos em rede nacional de televisão. Então já era um cara referência para mim, sabe? Uhum. Existem outros nomes que também que são referências para mim, e hoje é super acessível, assim, sabe? Pessoas que estão são amigos mesmo, sabe? A Lígia Ferrari, por exemplo, que é da Ferrari Eventos, tem um cerimonial gigantesco em Santa Lúcia. Eles têm um hotel em Iriri também, a família, né? É o marido dela que toma conta. Ela mesma chegou para mim recentemente e falou, amigo, você quer uma hospedagem de presente? Eu falei, claro que eu quero. Aí pronto, nós fomos, eu e a família, para o Hotel Espadarte lá em Iriri, que é iradíssimo, assim, super recomendo. E são pessoas que antes eu olhava e só admirava, e hoje é amigo meu, assim, que compartilha momentos. Sabe que a história tem momentos marcantes, como você disse, altos e baixos. Você contou um pouco do momento que teve, né, quando você cresceu com dois sócios a mais, né, correto? E ali foi crescendo, não desistindo do seu sonho, do podcast. Aí deu uma etapa que você e sua esposa se fortaleceram e ali alavancaram e começaram outros projetos ali com o projeto que você comentou. Qual foi aquele que você comentou? Tem a virada. Da virada café. E depois do café. Isso. Como que foi essa pegada, tipo assim, a sua esposa, caraca, a gente conseguiu. Meu bem, a gente conseguiu. Esse companheirismo dela, assim, te ajudando, tipo... Não, ela me ajuda em tudo, até hoje. Então, quando ela não aparece nas câmeras, que ela é um pouco mais fechada para isso, né? Entendo. Mas nos bastidores, ela cuida de praticamente tudo. Então, quando a gente foi num evento, a gente fez um evento em Aracruz, e aí ela pegou e falou assim, amor, quando a gente estava indo para o evento em Aracruz com a nossa equipe, e eu nunca tinha pisado na cidade de Aracruz, no lugar que a gente tinha ido, nunca tinha ido, não conhecia ninguém assim pessoalmente. Então quem cuidou de tudo para a gente foi a nossa equipe, o pessoal que cuida da venda do patrocínio, a assessoria, que cuida de como vai ser o evento, a organização de tudo. E aí quando a gente estava dentro do carro, ela falou desse jeito que acho que a gente chegou sabe, a gente está conseguindo desenvolver o negócio, tá tudo acontecendo, a gente nunca tinha pisado no lugar, a gente estava indo para um evento que a gente estava fazendo, e eu não tinha corrido atrás de uma maionese para preparar um patê do pão que ia para a mesa do coffee break. Sabe, pra gente já era uma conquista extraordinária isso. E, claro, ela ainda trabalha muito porque ela cuida da organização, né? Por mais que a gente tenha as pessoas que cuidam de cada detalhe, ela cuida para que tudo corra Por exemplo, você chega num evento, tem uma pessoa na recepção. Aí tem uma pessoa que cuida do vídeo, da foto, uma pessoa que cuida do som, uma pessoa que cuida da iluminação. E ela tá meio que coordenando todo mundo para que eu possa subir no palco e tudo acontecer da forma que tem que acontecer. Show. É isso. Eu falo que a empresa não é uma pessoa, mas é uma família unida ali. Você tem um esposo, uma esposa ali que quer empreender, um marido que quer empreender, ajude ele, meu irmão, ele precisa muito da sua ajuda. A empresa é uma família. Isso. Tá ali, um fortalecendo o outro, porque sempre vai ter alto e baixo. E o que vai fortalecer é o cônjuge, que vai estar lá do lado, olhando tudo, ajudando, caraca, vamos, a gente vai conseguir, não desiste, vamos pra cima. Eu creio que isso é importantíssimo. Tem uma fala minha
eu falo muito isso em eventos, inclusive. O marido, a mulher, o noivo, a noiva, namorado, namorada, tem que viver na mesma frequência. A mesma frequência. Sabe por que eu falo isso? Por experiência própria. Antes de tudo isso, eu ia, por exemplo, num evento, ou ia gravar um podcast, eu ia fazer alguma coisa. Eu chegava em casa, sabe quando você tá lá em cima, energia vibrante e tal. Aí eu chegar em casa e tomar um choque de realidade, que a mulher tá nessa aqui de vibração, de energia. Aí eu olhar o relógio e falar, agora é meia-noite. Isso são horas de chegar em casa? E não sei o quê, e blá blá blá. Eu não tô falando que ela tá errada. Tô falando que eu estava errado em não colocá-la na mesma frequência. Então hoje, todo evento que eu vou, se eu tiver como convidado, né? Diferença quando eu estou trabalhando. Se eu tiver como convidado, vou assistir uma palestra, fui convidado para um aniversário, para um evento social, a minha mulher está do meu lado, ela tem que viver na mesma frequência. Porque ela está acompanhando o crescimento, o desenvolvimento do negócio. Aí ela entende o que é real, sabe? Ela está vendo que isso, de fato, é acessível, é possível. Porque senão você vive em uma realidade paralela da sua mulher, do seu marido, do seu cônjuge, enfim. Tem que estar na mesma frequência. Tem que estar na sintonia. Para quando você falar, a pessoa entender. E, realmente, não, isso é possível. Eu estou vendo acontecendo. Olha quem cumprimentou a gente, olha onde a gente entrou, olha a pessoa que a gente falou, olha as ideias da mesa que foi conversada, sabe? Porque se a sua mulher, seu cônjuge, você que está em casa, e você chega em casa e está diferente, pode gerar ainda mais atrito, se tiver atrito. Se não tiver atrito, pode gerar um atrito, porque a pessoa está numa sintonia diferente, sabe? Então, é importante. Seja o que você for fazer na sua vida, no teu negócio, coloque o seu parceiro ou a sua parceira do seu lado para viver na mesma frequência, que eu tenho certeza que o seu negócio vai ser alavancado. E o 027 mudou a partir desse momento, onde eu falei, não, eu não estou sozinho. Ela vai andar do meu lado, mesmo que ela não goste de aparecer. Eu vou fazer uma história, ela faz assim, para se esconder. O máximo uma foto eu consigo. E eu entendo e respeito isso, se ela não gosta dessa parte. Mas ela pode estar do meu lado em outras áreas, que é o que eu falei. Ela cuida para que tudo corra bem. Na virada, existem empresas que cuidam hoje da roupa que a gente veste, né? Então, eu preciso chamar lá o palco porque a gente tem patrocínio até de roupa. Uau. Então, ela precisa aparecer para a gente mostrar que ela está usando a roupa de determinada marca. Isso foi uma dificuldade para a gente conseguir. Hoje ela entende que é uma necessidade, ela precisa subir no palco, as minhas filhas precisam subir no palco. Tudo isso é desenhado estrategicamente para que a gente consiga transmitir a imagem e a mensagem que a gente quer, entende? Então, tudo isso hoje virou natural, mas no início foi desafiador. Mas hoje, porque ela está na mesma frequência, entende? Entendi. Então, coloque o seu parceiro na mesma frequência, o negócio vai mudar, tenho certeza. Pegou a dica com o Davidson, coloque o seu parceiro na mesma frequência. Você está tendo dificuldade na sua casa, coloque o seu parceiro na frequência. É isso aí, você vai no café, não vai sozinho, leva sua mulher, leva seu marido, leva seu namorado, porque aí eles vão viver a mesma experiência. Aí o máximo que vai acontecer é entrar no carro na hora que estiver voltando para casa, é discutir sobre o assunto, discutir que eu tô falando, né? Discussão, conversar sobre o assunto que foi, sobre o evento que acabou de acontecer. Isso. E não o horário que você tá chegando. Né? Você entende que muda muita coisa? Entendo. Então é importante isso. A parceria tem que ser em tudo. Em tudo, em todos os momentos. E não somente no presencial, também o online, né? Fala um pouco da plataforma, essa virada de chave também na sua plataforma online, no Instagram. Como que você se enxerga nessa plataforma? Porque muita gente, antigamente, pra gente era o jornal. Pegava, a gente vamos lá fazer o network, era muito presencial, via o jornal. Hoje você entende que a plataforma online, o Instagram, o TikTok, hoje poucos usam ainda o Facebook, é uma plataforma importantíssima para a sua imagem. Como que você descreve isso para a sua imagem atual, para você hoje em dia? Se eu fosse resumir hoje, o Instagram é vitrine principal para tudo. Se você tem um negócio e não está no Instagram, ou vai quebrar, ou tá quebrado.
A ferramenta principal hoje é o Instagram. Instagram é vitrine. Claro que hoje a gente consegue estar em vários lugares, em várias plataformas. Então, não só eu, pessoa, como o 027, está em todas as plataformas digitais. Todas. Só que as outras áreas da comunicação e apresentação também são importantes. Então, quando a gente sai numa coluna social, por exemplo, com a Renata Rasselli, da TV Tribuna, um abraço, Renata. Quando a gente sai numa coluna social, quando a gente sai numa notícia de coluna online ou num outro vídeo, enfim, algum material, um outro tipo de material, a gente sabe que aquilo dali também é importante. Sim. Aí a gente está se tratando de presença, né? Não de publicidade a fim de vender, mas de presença mesmo. Então, isso é importante. Claro que hoje, se fosse escolher uma ferramenta para desenvolver, claro, o Instagram é óbvio, né? Por causa da autoridade que ele gera quando a pessoa... cara, deixa eu conhecer seu trabalho. O que você vai mandar para ela? Seu Instagram. No máximo um site. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas usam site para alguma coisa. Então, o Instagram é a primeira ferramenta. Mas a pessoa precisa ter noção que não é só isso, né? É muito mais do que isso. É investir um pouquinho em cada coisa, de acordo com as suas possibilidades também. Show, bacana. E nesse meio aqui, fala para uma pessoa que está começando agora. Hoje a gente tem uma facilidade que é o MEI, né? Começou a empreender agora. Fala para ela, tipo assim, olha, primeira etapa, vamos estar no top 3. Network, o Instagram, né? A publicidade online e as vendas. Vamos lá, tem as conexões em uma. Dá uma dica para esse empreendedor que está querendo começar hoje em dia. Como que ele faz? Como ele acessa esses lugares? Quais os primeiros passos, vamos dizer assim? Primeiro ponto, eu acho que não é nem um passo. O primeiro ponto é persistência. A pessoa só tem sucesso quando ela não desiste. Porque todo mundo pode parar. Independente de qual nível você esteja, se você resolver parar, você não vai para o próximo nível. Então a pessoa só consegue alcançar o resultado quando ela continua. Tem um filme, não me lembro qual, Desafiando Gigantes, ou alguma coisa do tipo. E o camarada tava, não me lembro muito bem a cena, porque tem muito tempo que eu assisti, mas ele tava tipo de bruço, acho que andando agachado assim, carregando um amigo nas costas. Eu não me lembro muito bem a cena. E ele falava com o... Tava até com os olhos vendados, né, se não me engano. Não me lembro perfeitamente, mas eu lembro que ele questionava o treinador. Ele estava questionando com o treinador que ele não estava conseguindo. Aí ele, não desista, só mais um pouco, só mais um pouco, só mais um pouco. Ele já tinha passado da faixa de chegada há um tempão. Só que as pessoas geralmente fazem o quê? Desistem. Ou quando estipulam uma meta, chega naquele objetivo, para. Eu quero um carro de, 100 mil. Comprei o carro de 100 mil, pronto, cruzei os braços, não vou fazer mais nada na minha vida, porque eu consegui minha meta. Né? Então, se vendar os olhos, vamos falar de forma figurada, que para a pessoa entender. Se vendar os olhos e a pessoa continuar, só continua. Cheguei no carro que eu quero. Legal, mas finge que não chegou. Só continua. Porque tem mais, sabe? E eu sou cristão. E por mais que eu não seja praticante de religião, mas eu tenho a minha fé. E eu aprendi de criança que o Filho de Deus, nós, né, que acreditamos, iremos colher o melhor dessa terra. Se é isso que foi falado, meu amigo, eu não aceito menos do que isso. Exatamente. Eu não aceito menos do que isso. Exatamente. Essa palavra de falar assim, você tem acesso ao melhor dessa terra. E a gente só precisa acessar, persistir. Como que você falou? Persista, seja contínuo, seja perseverante. Meu irmão, se você está aqui até agora, está pensando em desistir, cabe que sua vida persevere. Porque o caminho é difícil para todos. Não é só para você, não é só para mim, não é só para Deus. É para todo mundo. E o que diferencia muitas vezes é a perseverança. É isso. Eu falei, cara, não vou desistir. Eu vou até o final, até conseguir. Não existe eu desistir. Existe
eu errei aqui, mas eu vou continuar porque vai dar certo. E toda turbulência faz você mudar de nível. Eu penso assim, toda dificuldade, a minha vida não é um mar de rosas, tá? Porque tem gente que pensa que é. Não é. A gente também tem problemas e dificuldades. A diferença é que a gente tem mais ferramentas, tem pessoas, tem recursos e as coisas vão aumentando. Mas a dificuldade também aumenta. Um problema que, por exemplo, no passado, quando eu era estagiário, eu tinha um problema de pagar minha mensalidade da faculdade. Por exemplo, era um problemão para mim financeiro, né? De ter que pagar R$600. Meu Deus, de onde eu vou tirar R$600? E me matava para dar conta. Então, isso era uma turbulência financeira na minha vida naquele momento. Hoje, a escola da minha filha é o dobro disso. Você entende? Então, e fora as outras contas que a gente tem. Então, a gente vai mudando a nossa vida, vai mudando as turbulências e você vai mudando de nível. Então, quanto mais turbulência você passa, te prepara, que o nível vai aumentar. Aí você passa em um momento depois de tranquilidade, logo chega a turbulência de novo. É porque vai mudar de nível de novo. Se prepara que você vai crescer. Eu estou vivendo um momento de turbulência agora. Porque 2026 vai ficar pequeno pra gente. E eu tenho certeza disso. É uma turbulência que a gente está meio que se preparando para algo muito grande, sabe? Então isso é natural na vida de todo mundo. Então se você está passando por um momento de turbulência, seja... Quando eu falo turbulência, eu não digo só área financeira, eu digo em várias áreas. Área emocional também. Conjugal. Nossa, cara, tem gente que passa por um atrito, uma turbulência conjugal dentro de casa, com o marido, com a mulher, com o cônjuge, e acha que vai acabar o mundo. Não vai. Isso vai fortalecer para o seu matrimônio ir cada vez mais longe. Quanto mais turbulência o casal passa dentro de casa, mais longe ele vai. Porque um casal que termina, que separa, na primeira turbulência, é um casal que não chega a lugar algum. Algum. Então, quanto mais turbulência, é ruim? É. Mas está te preparando para algo ainda melhor, algo ainda mais forte, mais saudável, mais vibrante. Então, seja independente da área que você está passando a turbulência, te prepara que você vai mudar de nível. Show. É isso. Olha, baita dica. Se prepare para o próximo nível. Tá difícil? Se prepare para o próximo nível. É uma baita objetivo que nós temos hoje. E sabe, eu lembro de uma história do porquinho da Índia. Porco-espinho, desculpa. Porco-espinho, quando tá um lugar muito frio, sabe o que ele faz? Ele se começa a se juntar. Mas o corpo-espinho vai espentando um outro e vai machucando. Mas mesmo assim, para ele sobreviver, ele tem que se ajeitar para ficar quentinho durante o inverno. E tem que ficar um do lado do outro. Eu creio que as nossas conexões para a nossa sobrevivência, para o próximo nível, no momento de adversidade, é o momento para a gente se ajuntar com outras pessoas, fazer conexões. Total. Eu creio que esse é o momento. Você está passando um momento de dificuldade muito grande. Cara, faça conexões. Isso pode te gerar para o próximo nível. Ir para um próximo nível mais rápido, mais excelente e mais tranquilo, vamos dizer assim. Não é tranquilo por conta da dificuldade, mas é tranquilo que vai ter pessoas te apoiando, te ajudando. É igual um jogo mesmo. A vida é um jogo, né? Eu acho. É igual um jogo. Você não passa de fase. Quem joga videogame, independente de qual jogo, é assim. Você conseguiu enfrentar, sei lá, o chefão daquela fase. Você não zerou o jogo. Você mudou de fase. Agora você está mais forte, tem outras ferramentas, tem outras possibilidades, mas tem outro chefão lá na frente. Você vai passando, você chega nele de novo. Aí quando você passa dele de novo, você não acabou o jogo. Você mudou de fase de novo. A vida é assim. E em todas as áreas da vida é assim. Todas as áreas, todas. Uma palavra que eu aprendi recentemente. É uma palavra, na verdade, antiga. Muita gente conhece. Mas eu aprendi a entender essa palavra. Entender. Hoje eu entendo. O nome dessa palavra se chama maturidade. Você sabia, Arthur, que maturidade resolve tudo? Resolve tudo? Tudo. Tudo. Eu parei para pensar. Sabe quando você entra em conflito com você mesmo? Você fala, caramba, por que eu tô pensando nisso? A maturidade resolve tudo. Se você for agir com maturidade, você resolve
tudo na sua vida. Se você for pensar com maturidade, você resolve tudo na sua vida. Se você for falar com maturidade, você resolve tudo na sua vida. Não é dinheiro que resolve. Eu conheço pessoas milionárias que se matam. Porque tem gente que pensa, quando eu tiver rico, eu consigo tranquilidade. Quando eu tiver milionário, eu consigo paz. Quando eu tiver com muito dinheiro na conta, eu vou ter uma mulher bonita e fiel do meu lado. Não, meu amigo. Se você não tem isso sem dinheiro, você não vai ter com dinheiro. Porque tem coisa que o dinheiro não compra. O dinheiro compra quase tudo. Não compra tudo. Gente, eu não estou falando mal de dinheiro. Dinheiro é bom, é importante, é bem-vindo, paga conta e resolve um montão de coisa. Eu só estou dizendo que dinheiro não é tudo e não compra tudo. A maturidade resolve tudo. Show. Tudo. Se você tiver sem dinheiro, mas tiver com maturidade, você resolve qualquer problema. Bacana. E é importantíssimo. A maturidade, a gente aprende com tempo em tempo. É por altos e baixos, a gente vai sendo maduro naquela etapa. O que é maturidade? Maturidade é quando você tropeça uma pedrinha e falou, cara, vai passar por ali de novo? Eu sou maduro que eu não vou tropeçar ali de novo, porque eu sei que eu vou me machucar. Então, maturidade é com seus erros. A gente sabe que tem gente madura que aprende pelo erro do outro e tem gente madura que vai aprender com seus erros. Então, os dois é um nível de maturidade. Isso. A gente entende nessa questão. E fala pra gente, com essas conexões, esse network, qual a importância do network para o empreendedorismo hoje em dia? 100%. Quantas pessoas você conhece hoje? Você vende para quem você conhece. As pessoas estão mais ligadas a conexões. Sempre. Então você vende para quem você está conectado. Eu não sei onde você corta o cabelo, mas eu tenho certeza que você está conectado ao barbeiro. Você vai, talvez muda de bairro, muda de cidade e continua voltando naquela barbearia lá atrás para cortar o cabelo com aquele cara. Porque você está conectado à pessoa. Às vezes não é porque corta bem, às vezes não é porque tem um preço bacana, às vezes não é por causa da localização ou da barbearia que é luxuosa. É a conexão. Só que isso vale para tudo. Qualquer produto que você for vender, se você estiver conectado com o seu cliente, você vende. Por exemplo, eu te falei do uniforme do 027, né? Não, você falou. Sim. A gente queria fazer camisas do 027 para usar em panfletagem, usar no dia a dia, usar nas gravações. Escuta isso. E a gente precisava levantar recurso. A gente sempre pensou assim, levantar dinheiro para pagar essa conta, né? A gente não tem dinheiro sobrando, então a gente tem que pensar sempre de forma estratégica. Vamos fazer o seguinte? Vamos divulgar que a gente vai vender essas camisas para ver se o pessoal pelo menos ajuda a gente a pagar as nossas, né? Da equipe, da família, minha mulher tem, minhas crianças, enfim, todo mundo. Falei, vamos fazer isso, vamos anunciar que a gente vai vender. Arthur, não deu para quem quis. Todo mundo queria camisa. E era camisa, sabe camisa de político que só tem propaganda? Não era uma camisa bonitinha com a logozinha discreta que não, é propaganda na frente, atrás, enfim, propaganda mesmo da camisa, era só propaganda. Só que as pessoas que estão conectadas com a gente, elas compram da gente o que a gente vender para elas. Se a gente divulgar camisa, elas compram camisa. Divulgar caneta, elas compram caneta. Se divulgar caneca, elas compram caneca. Elas compram o que quiser, porque elas estão conectadas. Depois que conecta a sua história com a minha, eu com você comigo, acabou. É isso, só precisa de conexão. Seja lá o que você faz, esteja conectado. Então, voltando à pergunta inicial que você falou. O que o empreendedor que está começando ou que está passando por uma turbulência precisa fazer? Conectar. Se é uma menina que trabalha com manicure, ela conhece 50 pessoas, ela não vende para 50, ela vende para 10 dessas 50. Porque, eu vou entrar no assunto polêmico agora, né? Porque geralmente quem está muito perto nem compra de você. Compra do outro para não te ver crescer. Porque tem gente que quer te ver até igual a ele, mas nunca maior, nunca melhor. Infelizmente existem essas pessoas. Então, se você conhece 50 pessoas e vende para 10, digamos que você tem uma margem de 10% das pessoas que você conhece. Então, você precisa fazer o quê para vender para 20? Conhecer 100 pessoas. Você entende? Entendi. A margem de transição de 10%, então
Então você vai sempre procurar mais pessoas para vender para mais pessoas. Exatamente. Então, quanto mais conectados, se hoje você vende para 10, porque você conhece 50, quando você conhecer 100 pessoas, você vai vender para 20. Se você conhecer 1000 pessoas, você entende que isso vai aumentando? Então, é dessa forma que eu penso. Quanto mais conexão, mais possibilidade de vendas. Mas você tem que ser interessante, não interesseiro. Porque tem gente que se aproxima só para vender. Eu não vendo meu produto. Eu não ofereço meu produto. As pessoas que compram, sabe? Então eu falo do meu produto e as pessoas falam, peraí, eu quero ir nesse evento aí de café de network e entender esse negócio, como é que funciona. Davis, como é que funciona? Me fala aí o valor do ingresso, quanto é o patrocínio, eu quero entender melhor. Eu só falei do evento. Eu não estou falando, ei, fulano, compra, cara, vai valer a pena para você. Vai lá, né, X valor. Não faço isso. Eu falo e mostro que realmente gera resultado. Porque gera. Aí as pessoas procuram entender como é que funciona. Eu não sei qual é o formato do podcast de vocês aqui, mas existem podcasts que trabalham com cobrança. Cobra X valor por episódio. Aí a pessoa vai lá e paga o valor. Cobra X% de não sei o quê. Enfim. Então, não cobra. Vem gratuito, a gente cobra só do patrocinador. Cada um tem um estilo, né? Sim, sim. E a pessoa vai sempre procurar o que é mais próximo a ela, da realidade dela, o que ela acredita que esteja conectado a ela. Mas, resumindo, a conexão gera resultado. Então, se você quer vender mais, conheça mais pessoas. Show. É um baita ensinamento até pra gente. A minha esposa trabalha um pouco com marketing. Ela fala bem assim, pessoas se conectam com pessoas. E pessoas se conectam com histórias. Você quer vender, seja você qual área, manicure, salão de beleza, conte um pouco da sua história, que você vai conectar com pessoas. Ela chega no local, ela começa a falar, olha, você já contou sua história? Você fala de você, da sua história, da sua vida, nas suas redes ou pessoalmente. Cara, pessoas se conectam com pessoas. Total. Então isso é importantíssimo. Você chega num local diferente, a pessoa não sabe quem você é, não sabe da sua história. Aí você contando um pouco da sua história, vai ter a engrenagem, vai conectando. Eu falo, caraca, que legal, você faz isso também. Eu passei por isso também. Então vai ter a conexão, aquela chiclete que vai grudando, sim, aquelas duas pessoas, a engrenagem vai girando. Eu creio que é muito isso. O network é essa conexão de histórias, essa conexão com pessoas, e isso é importantíssimo para a nossa vida. É primordial. E o empreendedorismo nem se fala, que isso é primordial para o empreendedorismo. Aquele empreendedor que não conta a história, meu irmão, está deixando de conectar com pessoas. Total. E para a gente finalizar, o Davidson está aqui nessa tarde, vai ser lançado esse podcast às 18 horas, mas deu uma dica importantíssima para pessoas se conectarem com as outras. Seja genuinamente interessado pelo outro. Genuinamente. A pessoa, eu falei isso agora há pouco, né? Não seja interesseiro. Seja interessado e interessante. Não é todo mundo, mas a grande maioria das pessoas conhece quem está se aproximando por interesse. A grande maioria das pessoas detectam isso. As mulheres, principalmente, diz que tem um sexto sentido. É o sexto sentido da mulher, eu já ouvi falar sobre isso. Então é isso, as mulheres entendem mais do que eu sobre o assunto. Mas na grande maioria das pessoas, elas já conseguem detectar quem está se aproximando por interesse. Então, não é interesse, é ser interessante e ser interessado. Eu estou aqui porque eu estou interessado em conhecer um pouco mais vocês. O trabalho de vocês, a empresa de vocês. Você entende que é diferente você ser interessado sobre a pessoa e não interesseiro na pessoa? É uma palavra muito parecida, mas é uma atitude diferente, um posicionamento diferente. Então, hoje, estar conectado é isso, né? Não é só conhecer. Porque tem muita gente que vai em evento de network e acha que é só trocar telefone ou seguir no Instagram. Network não é isso. É estar conectado. E estar conectado é ser interessante e interessado. Eu não sei quem falou essa frase. Seja genuinamente interessado. Na verdade, eu sei. Dali... Eu não sei pronunciar o nome dele.
Dali alguma coisa, Garmer, não me lembro agora o sobrenome dele, mas vou botar no meu Instagram. Quem me acompanha vai ver. Porque, de fato, a pessoa não pode estar o tempo todo se aproximando. Ser intencional é diferente. Sim. Então, eu sou interessado, estou interessante para essa pessoa, mas eu estou agindo de forma intencional. Sim. Faço isso de forma estratégica para alcançar X resultado. Isso é legal. Agora, a pessoa que é só interesseiro é diferente. Entende? Eu creio que era a mão dupla, né? Aquela, tipo assim, os dois lados. Uma pessoa interesseira só quer sugar. Uma pessoa interessante e intencional é a mão dupla. É ali, tipo assim, eu tô aqui, vou te ajudar, tô aqui, os dois lados, não é só sugar, né? Eu acho que para você se tornar interessante, o primeiro passo é você entregar alguma coisa de você. Você fazer pelo outro. Seja alguma história, seja um objetivo, uma frase de impacto, uma coisa que qualquer move a pessoa. coisa. Entrega para depois algo. Querer alguma coisa. Exatamente. E nunca exija, não é uma troca. Porque o network genuíno, ele acontece na troca, mas não é uma exigência. Então hoje, se a gente consegue promover eventos, fazer o que a gente faz, tudo isso com inúmeras pessoas que a gente conhece e está conectado de fato, não é por exigência. É porque a gente está conectado. Então, para gerar essa conexão, você tem que primeiro entregar alguma coisa. Quando eu falo entregar, não estou falando de dinheiro, produto financeiro ou algum bem material. Não estou falando disso. Às vezes, socorrer o camarada porque furou o pneu na rua. Sei lá, qualquer outra coisa. Foi uma coisa que veio na cabeça agora. Mas eu estou falando coisas simples, que você fala, poxa, a pessoa, sei lá, parou o dia para vir aqui. Me importou comigo, né? Se importou. Ligou. Outro dia um amigo meu postou ou comentou, não sei o que, a filha estava passando mal, passou uns 2, 3 dias, eu liguei, e aí fulano, como é que tá sua filha? Ô Davis, obrigado, você ligou, tá bem, tá melhor. Aí você pensa, o que eu fiz? Uma ligação, cara. Mas isso te conecta. Exatamente. Você entende que é simples, mas conecta. E é importante se conectar com pessoas. Hoje, nesse podcast, Davidson falou excelentemente sobre isso, se conectar com pessoas. Eu creio que a moeda do futuro é a conexão. É você, essa troca, esse diálogo, essa conexão com as pessoas, é a engrenagem do futuro. Eu creio que você hoje está aqui ouvindo a gente. Se você ficou na dúvida, o Davidson vai estar aparecendo aqui embaixo o Instagram dele, junto com os projetos que vão estar ali no Instagram dele. Também vai ter o Instagram aqui do 027 Podcast, que é importantíssimo. Cara, se você está vendo, segue lá, vê o vídeo no YouTube também dele, que vai estar excelentíssimo. E, meu irmão, papo de hoje, se conecte com pessoas. Também aqui, grande abraço, David, por participar. Cara, eu que agradeço. É um prazer imenso nosso ter você aqui conosco. Eu que agradeço. Cara, é importantíssimo isso, uma grande pessoa, uma referência aqui no estado, tá aqui com a gente, esse papo bacana, excelente, você demonstrou pra gente, cara. Grande abraço. Eu que agradeço, tô feliz. Daqui pra frente já tem uma parceria enorme com a gente. Tenho certeza, no mínimo pra sempre. No mínimo pra sempre. Grande abraço, gente. Até o próximo episódio. Tchau, gente.